Bom, muito aguardado, Kefine Clean. Gente, a Kefine é uma marca relativamente nova, tá, no mercado chinês. Apareceu aí muito forte no Brasil ano passado, muita gente importou alguns fones deles, tá? E assim, o motivo de tanto hype, eu não faço a menor ideia, porque eu não havia escutado nenhum modelo deles até então, até hoje. Hoje eu estou com o Clean, que é um modelo que se propõe aí a concorrer na faixa dos $50, que é uma faixa bem acirrada, né, $50 mais impostos. E o que ele entrega no fim das contas é uma curva que a gente já está acostumado em relação ao mercado de áudio chinês, que é basicamente uma variação da mesma curva que a gente encontra em aproximadamente outros 973 modelos. Isso não contém ironia. Antes de ir pro som, tá? O Clean é um fone de unboxing bastante simples. Ele tem aí um kit com 3 pares de ponteiras, tá? Além dos fones, né, claro. Um cabo e uma case. A case torna tudo sensacional, tá? Nesse kit aqui, quase tudo. E ele vem também com parte filtros extra. Isso significa que ele tem filtros intercambiáveis, né? O que significa também que a gente vai ter, nesse caso aqui, 2 assinaturas distintas para o mesmo fone. E também fica aí a título de curiosidade, os filtros são compatíveis com os filtros do Moondrop Shure 2 e outros da Moondrop, tipo... Como é o nome daquele fone, velho? Starfield 2. Bom, vocês podem conferir as medições lá no nosso Squig Link. E assim, gente, o Clean é um fone relativamente eficiente, tá? Então qualquer pinguelo aí bacana, tipo um Apple Dongle da vida, vai levar ele bem. A gente vai falar de som, mas antes, deixa aquele like safado e bora. Olha, velho, a gente vai começar pelo filtro prateado e fazer contrastes depois, tá bom? Porque ele é um filtro que vem, ele é o padrão de referência. A assinatura é absolutamente, sobriamente basshead, como é no caso do Olin SE, um fone já infelizmente descontinuado, mas um fone excelente, que inclusive é o nosso primeiro vídeo tosco aqui desse canal. Primeiro mesmo, assim, muito tosco mesmo. Os subs proeminentes dominam a assinatura. Não mascara nada, mas dá uma atenuada naquela sensação de frontalidade que a gente encontra normalmente nesse tipo de assinatura que a gente está encontrando no mercado chinês, tá bom? O que me impressionou do Clean é o quanto ele é correto. Isso se a gente fizer um recorte para além daqueles subs mais cavernosos. Na prática, a gente está falando de um projeto aqui que vai funcionar muito bem com aquelas mixagens mais antigas que já por padrão, né, da época, tipo assim, anos 70, você já tinha um corte dessas frequências mais graves, né? Então aqui não vai afetar muito nessa relação. Inclusive esses fones com esses subs mais acentuados são até mais bem-vindos nesse caso. Outro dia eu me peguei escutando Fragile do Yes de cabo a rabo, assim, sem perceber que o álbum já tava acabando, sabe? E eu lembro que tudo ali parecia muito certinho, cara. Tipo, era tudo muito recortadinho, sabe? Os transientes muito corretos, bem presentes, as vozes à frente e o baixo muito texturizado em primeiro plano. Aí que entra o ponto do filtro preto. O filtro preto, cara, ele dá um contraste interessante aqui. Porque, tipo assim, ele vai fazer com que as frequências ali dos médios pros agudos, médios mesmo, médio, até os agudos mais extremos, sejam menos atenuadas. Isso significa que a gente vai ter uma massa sonora, né, uma composição de onda, com mais presença dessas frequências mais agudas. Então, por contraste, o que está anterior a esse lado do espectro, né, tipo, seja subs graves, até os médio graves, parte dos médios, de fato soem com menos intensidade. Então, necessariamente, as vozes soam com um pouquinho mais de frontalidade, elas são um pouquinho mais texturizadas e também tudo soa um tico mais agressivo. Bom, de cara, quando eu troquei os filtros, eu preferi o filtro preto justamente por causa dessa texturização e tal. Eu tendo a escutar música muito baixo, etc. Mas o filtro prateado, ele me chamou a atenção depois de um tempo, né, depois de escutar algumas vezes, positivamente falando, porque de fato o Clean, ele é um fone, cara, que ele é correto nesse sentido de não mascarar nenhuma nuance de textura, nenhuma nuance de detalhamento e apresentar uma boa resolução em qualquer uma das suas configurações. E assim, comparando com outros fones, tá, inclusive calha aqui, eu acho que eu devo citar o Moondrop Shure 2, não em termos dos dois serem o mesmo fone, mas é como se o Shure 2, ele fosse uma amálgama do Clean, no sentido de que o Clean é um caminho do Shure 2, até onde, sei lá, até onde você quiser, até um estúdio 4 da vida, onde você sai daquela coisa energética super texturizada, com graves muito fortes do Shure 2, e ainda cai em algo com graves fortes, bem texturizado, mas que está mais no caminho da referência. E eu também tenho que comentar, tá? Eu não gosto muito, isso não é uma alfinetada. Eu quero que se foda, eu quero entretenimento. Joga uma brincadeirinha dessa no peito do teu pai. Eu vi alguns comparativos aí em alguns grupos, provavelmente eu devo ter visto isso em alguns reviews, mas assim, eu não consumo muitos reviews sobre um fone que eu estou avaliando no momento para tentar não me enviesar muito. Mas eu ouvi muito esse papo de alguns colegas gringos, que é um comparativo, cara, contra o Fear Red. O que faz sentido,
uma vez que os dois estão na mesma faixa de preço, certo? E o vermelho apresenta um kit mais vasto, exceto que eu prefiro 1000 vezes um kit mais simples com uma case do que um kit mais vasto com uma bolsinha ruim, né? Mas cada um com seu mérito. E assim, as pessoas compararam esses dois fones em termos de assinatura sonora, porque existe um domínio de grave. Complicado, cara, só não. Tipo assim, as texturas do Kling são claramente mais agressivas, tipo, claro. Isso com qualquer um dos filtros, além do vermelho ser um fone mais frio, necessariamente bem mais frio, e um fone que soa mais frontal. E ele é mais frio não necessariamente em termos de... ele não tem essa formação de corpo, sabe? Mas de fato ele é bem mais atenuado na relação dos médio graves, o que dá até um contraste maior para a região dos subs, coisa que não acontece no Kling aqui. Ele é mais linear, ele vai mais para aquela característica de fones abafados, não que ele seja, tá? Ele não é, mas ele estaria mais próximo dessa característica do que o que é característica do vermelho, que vai compartilhar, por exemplo, esse tipo de contraste com o Moondrop Blessing 3. Nessa questão específica, tá? Tem uma texturização que não tá ali de cara no primeiro plano em todo o seu espectro. Eu digo, eles não têm aquele detalhamento que está aqui na sua cara, certo? Você tem uma textura compondo esse detalhamento e você tem aquela camada de resolução compondo isso, e esse conjunto está em primeiro plano. Isso não acontece em nenhum dos dois fones, certo? Isso passa a acontecer um pouquinho melhor no Kling quando a gente troca por filtro preto. Aí talvez faça sentido comparar o vermelho e o Kling no filtro prateado em termos de serem fones apenas que têm domínio de subs e graves, mas são diferentes, acredita em mim. E a minha perspectiva de sentimento quando eu escutei o Kling pela primeira vez, eu até pensei em divulgar um vídeo que eu gravei de primeiras impressões, mas ele ficou com áudio muito ruim e tal, eu preferi não. Mas eu relato pra vocês, por alto, que assim, cara, eu ouvi ele e pensei, putz, essa é a parada das mais sem graça que eu já ouvi na minha vida, sabe? Tipo, foi um dos fones mais sem graça, assim, que eu ouvi na vida, mas ao mesmo tempo, veio aquele pensamentozinho de fundo, tipo, ainda bem, sabe? Com um certo alívio, porque é um fone que vem numa composição de um hype muito alto, e assim, putz, é muito ruim quando a galera tá gostando muito de um fone, você escuta e fala, nossa, isso aqui é paia, sabe? Tipo, e não é. E não foi essa a sensação. E ele ser sem graça, ele cai justamente na questão do... ele é aquilo que eu espero de um fone Basshead, mas que esteja voltado para uma certa referência, sabe? Não é que você vai usar esse fone aqui para uma monitoração, para poder ajudar a preparar uma mix e tal. Eu não acho que ele seja adequado para isso, mas ele dá uma nuance de apresentar tudo correto. Então é o famoso all-rounder equilibrado. Isso significa que eu posso indicar o Kling para aquelas pessoas que gostaram, né, e que gostam do Olin SE, mas que também gostam de uma pitada a mais de grave, talvez. É um fone Basshead mais definitivo nesse sentido. E se fosse aquele camarada que tem o Shu 2 e gosta bastante, gostou do Olin SE, cara, esse aqui é como se fosse aquele meio termo dos dois, assim, ó, chuchuzinho maravilhoso. Ao mesmo tempo, ele traz algo que me faz, assim, garantir para aqueles donos de 50 fones, né? Não necessariamente 50 fones, mas você aí, que eu sei que tá colecionando aí seus 10 fones, já tem alguns fones aí nessa faixa de preço, às vezes até uns mais caros. Velho, assim, na boa, dá pra passar ileso disso aqui, numa boa, tá bom? É claro, né, que eventualmente você pode escutar aí na mão de alguém e achar a coisa mais espetacular do mundo. Isso de fato acontece, né? Mas assim, realmente não estamos falando de algo fora da curva. Pro bem ou pro mal, esse fone tá muito bem dentro da curva, muito bem dentro mesmo. E eu penso se não é por isso que alguns dos meus colegas aqui no Brasil e fora do Brasil elegeram ele, de certa forma, o fone baratinho do ano, sabe? Porque ele é isso, cara. Ele é um bagulho sem graça muito bom, assim. E eu lembro que, de certa forma, né, por outros vieses, isso foi o que me empolgou no LAN. Não lembro se ano passado ou ano retrasado, que eu já esqueci, assim, tipo, o mercado de Hi-Fi corre tudo muito rápido. E algumas pessoas tiveram essa sensação que eu estou tendo com o Kling, mas com o LAN. É mesmo? Que, tipo, é qualquer coisa. Esse fone é muito bom, mas é qualquer coisa. Então eu tô meio que me sentindo do outro lado da cerca agora, sabe? Mas assim, de qualquer forma, é um fone que eu estou bastante feliz de tê-lo aqui e manter aqui, e ele é lindo e maravilhoso. Então levem parte do que eu disse como elogio, tá? De fato é um elogio, parabéns pra Kefine. Eu acho que eu começo a entender o que faz de vocês, aparentemente, a próxima grande marca, tá? Parabéns, cara, mesmo assim. Projeto muito legal, um fone muito robusto, me deixa muito feliz, sabe? Pegar um fone de $50 com esse nível de robustez. E vou aproveitar o momento para poder fazer algo que eu já não faço há algum tempo, que é recomendar um álbum. I Don't Speak the Language, do Matthew Wilder, de 1983, tá bom? Esse álbum é sensacional, ó, chuchuzinho. E com isso eu me despeço de vocês. Bebam água, faz bem, tá? Eu fui.